Centro de Ciências Sociais Aplicadas, nós professores, né, que integram o nosso núcleo docente estruturante, colegiado de curso de comunicação, a gente sempre tem a intenção de fazer algo pontual e especial para vocês. Então, esperamos que vocês estejam apreciando. Ontem, só resgatando, nós tivemos na TV UCP no YouTube, nós tivemos 2 palestras. Dejair, inclusive, já está sinalizando que deve fazer um curso de férias, né? Quem tem interesse, quem gostou da palestra do Dejair, quem está presente, ele provavelmente deve falar sobre cancelamento, né? E depois a segunda palestra foi sobre uma trajetória de uma profissional, né, do campo da comunicação, um árduo campo da comunicação, não necessariamente a publicidade, mas é muito interessante o reforço desse conceito, né, de que a nossa formação é uma formação nexialista, né, que é essa capacidade de nós integrarmos vários conteúdos, vários repertórios e construirmos cada um na sua trajetória especial, não necessariamente todos dentro da publicidade, todos dentro de agências, muitos trabalham com produtora, e já me antecipando nas próximas quintas-feiras, especialmente no dia 28, nós teremos uma egressa do nosso curso, que a Luana, que vai vir falar sobre a experiência dela, também profissional, atuando junto à gestão da comunicação digital da Boca Rosa, não é isso? Boca Rosa. Que é uma marca bem conhecida, né? Enfim. E hoje nós vamos ter esse workshop com a professora Flaviane. Já é a segunda edição, a primeira foi um grande sucesso, inclusive integrando estudantes do curso de letras. Flaviane é a professora responsável pelas nossas disciplinas que envolvem o laboratório audiovisual, né? Desenvolveu junto aos estudantes que se formaram 2 bons e grandes desafios, né? Então, assim, só para deixar um gostinho na boca de quem está caminhando, o pessoal que está no 5º período, está fazendo, ainda não fez audiovisual, nas disciplinas de audiovisual, nas disciplinas de agência, ela tira o couro, entrega a responsabilidade e os projetos são belíssimos. Projetos esses que nós veremos na mostra criativa no nosso segundo semestre. E já me antecipando, nós estamos preparando um festival de publicidade e preparando os 10 anos, a celebração, né, dos 10 anos do curso de publicidade. Gente, estamos fazendo 10 anos. Né? Passa muito rápido. Então, começamos em 2016 e no final desse ano nós vamos fazer, aproveitando a mostra criativa, nós vamos fazer uma semana festiva. Trazendo egressos, trazendo nossos ex-professores que continuam no nosso coração, né, que partiram para empreender outras trajetórias, mas sempre queridos, né, presentes no nosso dia a dia. E eu vou passar então a palavra para a Flaviane, que vai conduzir a nossa atividade de hoje. E lembrando que amanhã também será via TV UCP, com a nossa querida professora Raquel. Quem foi aluno da Raquel aqui? Nós ainda temos aluno de Raquel. Lá que é a Raquel Lobão, que vai também brindar, né, com uma hora e meia, acredito que seja uma hora e meia, na TV UCP, com a palestra de encerramento. Essa palestra de encerramento, inclusive, ela não vai ser apenas centrada no curso de publicidade, mas também para todos os cursos do nosso centro, porque é uma abordagem da pesquisa científica. Nós temos aqui estudantes do 7º período que já estão, né, finalizando e empreendendo monografia, trabalho de conclusão do curso. Semestre que vem, que é TCC prática, e ela vai trazer, dentro dessa experiência dela, dentro do estricto senso, como estamos e como vamos nos comportar com essa chegada, né, abrupta nas nossas vidas da inteligência artificial. Então é imperdível também, amanhã, às 19h15, no UCP. E aí, então, eu passo para a Flaviane, que vai conduzir esse workshop Olhar, Escutar e Narrar, os fundamentos da linguagem audiovisual. Então, Flaviane. Obrigada, Cátia. Gente, dá para me ouvir? Acho que esse microfone está meio... Quer tocar? Acho melhor. Vou aumentar esse microfone. Será? Melhorou, né? Tá bom? Tudo bem? Atrás, todo mundo consegue ouvir?
Então, boa noite a todos. Eu sou Flaviane Zanato, mais conhecida como Flavi. Sou professora do curso de Publicidade e Propaganda, com as disciplinas do 7º e 8º período. Trabalho com pesquisa em audiovisual já há alguns bons anos, desde a minha pós-graduação, minha primeira formação em artes visuais. Então, sempre caminhei dentro desse percurso artístico focado no cinema, focado na produção audiovisual. E venho tentando trabalhar então desde o mestrado com alguns conceitos que abrangeram e ampliaram o meu mundo audiovisual, que antes focava no cinema e hoje envolve vários aspectos diferentes, né? Também sou professora aqui do Colégio de Aplicação, onde já há 3 anos a gente conseguiu estabelecer uma disciplina de audiovisual, onde a gente forma os alunos com algo similar ao trabalho técnico na produção de audiovisual também, né? Pensando já em carreira, em futuro profissional. Bom, ano passado, quando a gente gestou essa ideia de trazer o workshop do Olhar, Escutar e Narrar, o foco principal era pensar a produção documental, que nós começamos esse projeto junto com Letras, de todo ano ter uma produção documental feita pelos nossos alunos do 7º e 8º período e de Letras, falando sobre algum intelectual, alguém da área artística que tenha relação com a cidade de Petrópolis. Não sei se alguém estava no início do ano, nós fizemos a exibição da primeira edição, onde nós fizemos um trabalho lindíssimo com o Antônio Torres, e os alunos que saíram agora, que se formaram no último período, produziram esse documentário desde a gestão das ideias até a edição final, né? Pré-produção, produção, pós-produção. Então, um pouquinho de tudo que a gente executa ao longo dessas disciplinas, para começar a entender que o ambiente audiovisual e o ambiente publicitário, ele é muito vasto, ele pode ser muito amplo e não fica só na caixinha que a gente pensa, né? Eu vou fazer audiovisual para fazer uma peça publicitária ou comercial, como as pessoas popularmente falam, de 30 segundos para vender pastilete, tá? Algo bem assim, bem básico. E não é só isso, né? O audiovisual ele te dá a oportunidade de fazer filmes publicitários que são lindíssimos e que a gente vai comentar ao longo do nosso bate-papo aqui, tá? Pessoal, podem perguntar ao longo do processo. Se quiserem esperar no finalzinho também não tem problema. Eu confesso que eu falo aos meus alunos, né? Olha para mim, interage comigo, porque eu gosto de perceber que vocês estão entendendo, captando e acompanhando aqui junto comigo. Bom, quando a gente fala então de audiovisual, a gente tem que pensar em 3 eixos importantíssimos. Olhar, escutar e narrar não tem a ver somente com o que eu vou ver no produto final. Isso tem a ver com quem eu sou enquanto produtor daquele produto. Se eu não tenho um olhar apurado, se eu não escuto e entendo, eu não tenho o que narrar. E eu chamo isso de bagagem, né? A gente tem que ter a nossa bagagem, então consumir audiovisual para entender o audiovisual. Hoje a gente vive um mundo midiático que está inserido no dia a dia, com o TikTok, com o Reels do Instagram, com o Facebook é muito velho, né? Facebook talvez a geração de vocês não, mas a minha. Mas dentro dessa proposta de usar o vídeo o tempo todo para, enfim, se expor, para expor coisas que gosta, a gente tem essa relação cotidiana com o vídeo, com o audiovisual. Mas a gente às vezes perde a essência do que ele pode apresentar. E dentro do campo publicitário, isso é de longe o mais necessário para fazer um bom trabalho e se destacar nesse mercado. Então, pensando nesse objeto audiovisual, pensando nesse vídeo, nesse clipe, nesse videoarte, nessa produção estética, nesse videoclipe, nesse filme, nessa peça, eu tenho que entender que eu tenho um produto bruto e esse produto bruto vai me gerar o objeto mágico, que é o que a gente entrega para o consumidor, é o que você entrega para quem vai observar a tua proposta narrativa no filme. Quando a gente tem a ideia e vai gestar a ideia, todo mundo agora está acompanhando o Diabo Veste Prada 2, né? Alguém aqui assistiu? Todo mundo? Não? Só um? Que isso? Beijo. Gente, vamos frequentar o cinema, pelo amor de Deus, por favor, tá? Quando a gente acompanha um filme como esse, que volta depois de 20 anos da sua primeira versão, com a mesma força, com o mesmo hype, com a mesma proposta de fazer com que o público viva esse auge da moda, o pensar moda, o ir ao cinema bem vestido porque o filme fala de moda, né? As pessoas criaram essas trends aí nos vídeos de rede social. Ali eu estou revivendo o objeto mágico, que o cinema me oferece.
que o cinema me oferece. Não adianta pensar que o audiovisual é só uma sequência de regras técnicas, mas que ele não toca, que ele não conquista, que ele não atinge o coração do outro, né? A mente do outro, a intenção do outro. Se ele não cumpre isso, tem algo errado nesse produto audiovisual. A gente pode até pensar aqui em algumas publicidades que trazem essa delicadeza, essa sensibilidade do audiovisual, tornando esse objeto mágico. Não apenas vendendo mercadoria, mas sim trazendo pra gente essa ideia de desejo, de identificação, de profundidade mesmo, uma sensibilidade mais estética e mais artística. Então, pensando na produção do vídeo como algo sociológico, o Douglas Kramer fala o seguinte, né? A publicidade soluciona contradições sociais e fornece modelos de identidade, enaltecendo ou remodelando a ordem social. O que a gente faz enquanto comunicador, pensando no geral, né? Enquanto artista, é justamente estar inserido num contexto social, falando com essa sociedade. Então, de maneira alguma, eu posso pensar num filme que vai estar completamente distante da realidade do público que eu quero atingir. Não posso fazer isso, senão eu vou perder o meu produto bruto. Eu tenho que perder tempo gravando, editando, cortando, fazendo áudio, fazendo som foley, né, pessoal do sétimo período aí, sabem que é isso? Para depois chegar e o objetivo mágico não ter acontecido. Esse objeto mágico não vai criar a conexão com aquela marca, com aquela identidade. Então, o papel sociológico é estar inserido em sociedade, sabendo viver em sociedade. E como eu faço isso? Estando nela. Eu também sou consumidora, eu também sou espectadora, vocês também são. Então, eu tenho que pensar coisas que me atingiriam, antes de tudo, para depois atingir o outro. No audiovisual, a gente fala muito dessa ideia, né, de que toda contação de história dentro da narrativa audiovisual é sempre sobre o olhar de uma pessoa. O escritor, o roteirista, o produtor, né? Pode ser a mesma pessoa, pode ser um grupo de pessoas. Nunca vai ser a história que você gostaria de ouvir. Não vai ser a história que eu quero contar. Que por acaso pode se conectar contigo. E isso fazer com que a gente tenha afinidades dentro da ideia cinematográfica. Por isso que a gente vê muitos filmes que criam os fandoms, né? Uma galera meio exagerada que fica defendendo as ideias aí em rede social. Cria essa identificação da galera que queria usar a camisa com a marca daquele filme, daquela série, ou daquele episódio XYZ, ou aquele videoclipe daquela banda super famosa que viralizou. A gente se conecta por conta disso. Então, o que esse artista está colocando pra gente dentro do vídeo é um pedaço de quem ele é. Ah, mas eu não acho que a Taylor Swift pensa tudo que está no vídeo dela. Pode ser que a parte criativa não seja toda dela. Mas o que ela canta tem que ter a ver com ela, concorda comigo? E o que vai pro vídeo também, porque senão ela vai vender um produto enganoso. Aí a galera de legislação sabe como defender isso aí. Publicidade enganosa não pode acontecer de jeito nenhum. O reflexo cultural. O audiovisual, ele precisa refletir as nossas tradições culturais também. Pensando em publicidade, os hábitos existentes já na sociedade, eles precisam estar presentes na utilização desses processos. Como que eu vou vender ou propagar uma ideia, um produto ou algo do tipo, que o meu grupo social não se relaciona com aquilo? Faz sentido, sei lá, eu querer vender uma bombacha gaúcha na Renner de Petrópolis? Zero, não faz sentido nenhum. Eu tenho que pensar onde isso está. Então, qual é o aspecto cultural dali? Então, Petrópolis, a gente pode se apoiar na cultura alemã. A gente pode se apoiar em como que na época de junho aí que está chegando, eu posso criar vídeos ou postagens que se relacionem com a Bauerfest. E aí eu estou falando da cultura da nossa cidade, com a cultura das pessoas que frequentam esse espaço. Se eu fugir disso, eu não consigo atingir as pessoas com as quais eu preciso me conectar. Comunicação, sempre, né, vocês sabem disso, escolher o curso, acredito eu, por entenderem e gostarem disso. Eu falo, o outro escuta e responde e a gente cria diálogo. Dentro da arte, no geral, a arte ela é uma tríade entre observador, obra e autor. E essa relação ela precisa ser cíclica o tempo todo. Senão você não entende o que está sendo falado pelo autor, o autor não consegue atingir a massa que ele pretende com a obra dele e a obra fica lá no limbo. Por que a Mona Lisa atinge tanta coisa, tanta gente? Todo mundo sabe quem é Leonardo da Vinci, mesmo nunca tendo estudado arte. Todo mundo sabe o que é a Mona Lisa, mesmo nunca tendo ido ao Louvre, e ela se conecta com todo mundo, pela cultura de massa.
Então esse processo, essa tríade, esse ciclo, tem que acontecer no audiovisual também. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma locadora aqui, nossa, locadora, Kátia, que tristeza, né? Tinha uma locadora em Petrópolis chamada Cult. E ela ficava ali atrás, naquele espaço atrás do Marquês, no 16 de março. E essa locadora Cult só tinha os filmes ditos cults. E nas outras locadoras da cidade, você ia alugar, tipo, Ace Ventura, Todo Mundo em Pânico, eram filmes mais nesse estilo. Ou romance, dramas. E essa locadora ia ter, tipo, Bacurau. Ela ia ter O Agente Secreto, ela ia ter filmes nessa pegada mais reflexivos. E eu achava muito interessante, ou curioso, essa separação. Por que o que é visto como cult está separado e a massa não pode ter contato? Né? E isso está muito relacionado também à mídia que se faz sobre o filme, sobre a proposta, sobre aquela ideia. E a cultura daquele local que vai receber isso de uma forma ou de outra. Dentro dos vídeos publicitários, principalmente, a gente também encontra essa ideia de estetização do mundo. A estética é uma linha da filosofia aplicada às artes visuais que discute o conceito de beleza, o que é belo, o que é bom e o que é, imageticamente falando, viável e aceitável no ser humano. Então, quando a gente discute beleza, quando se estuda história da arte ou algo desse caminho, a gente entende que a beleza ela pode ser, na teoria de Platão, no mundo das ideias, idealizada, inatingível, ou pensando como Aristóteles, ela está aqui nas experiências do dia a dia. Então, a nossa estética social, ela tem que estar aplicada ao que a gente produz enquanto vídeo também. Vou fazer uma publicidade sobre a Copa do Mundo. Eu tenho que me conectar com as pessoas que vão consumir esse produto. Porque senão a estética daquele vídeo não atinge a sua beleza, que é falar com as pessoas que gostam de Copa do Mundo. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tá aí? Então tá bom. Nesse sentido, o Lipovetsky fala um pouquinho sobre essa ideia, né? As tendências de consumo, os desejos estéticos e emocionais das pessoas, isso a gente pega como referência de uma experiência sociológica, como reflexo de um aspecto cultural e aplica na estética da produção audiovisual. E aí você consegue atingir a massa de alguma forma, tá bom? Dentro disso tudo, então, o que seria esse olhar no audiovisual? É só sentar e assistir, enxergar alguma coisa? Na verdade, tem muito mais a ver com a nossa intencionalidade. Se eu vou fazer um documentário, o que eu quero que as pessoas recebam com esse documentário? Então, qual vai ser o meu olhar sobre essa história que eu vou entrevistar, que eu vou coletar dados, que eu vou aprofundar nesse registro? Eu não posso apenas fazer um catálogo de informações e jogar na tela. Eu preciso ter uma intenção com isso. Se eu não tiver intenção com isso, vai ser um trabalho vazio. Qual a intenção para fazer uma publicidade, sei lá, sobre Olimpíada? Eu quero que as pessoas se conectem com o esporte. Então eu vou fazer vídeos que tenham ali ângulos, enquadramentos, cor, formato, que se conectem com isso. Então nesse ponto a gente aprofunda as ideias de enquadramento, de ângulo, de cor, de temperatura, para justamente pensar na parte técnica desse olhar. Só que esse olhar nunca está vazio. É sempre um olhar que tem uma intenção. É sempre um olhar com uma subjetividade nele, um olhar que tem algo a dizer também, tá? Do outro lado, nós temos o narrar. E aí o pessoal que gosta de escrever, que é mais ligado a essa área, onde se encontra um pouco mais, né? Que é justamente roteirizar a realidade, que muitas vezes vai ser bruta, essa essência social que a gente busca, das experiências que vão ser aplicadas ao vídeo, precisam ser organizadas nesse pensamento, para não ficarem soltas. E a partir do momento que eu coloco isso no roteiro, que eu estruturo isso, eu posso contar essa história. Partindo disso é construir uma narrativa. E aí depende da intenção. Pode ser linear, pode ser paralela, pode ser sequencial, vai do gosto do editor, do produtor e do roteirista. Mas a ideia é que ela crie uma conexão. E aí nós voltamos lá naquele tema anterior. Não adianta criar uma história que no final a gente termina assistindo e falando perdi 3 horas da minha vida vendo esse filme, não é? Quem já passou por essa experiência aí? Você assiste esperando uma coisa e aquilo te desanima, você quebra a conexão com aquele trabalho e aí você não aproveita aquela tríade que eu falei da obra de arte, porque o cinema, o audiovisual, ele é uma produção artística, né? Ele é uma obra de arte. E o escutar está relacionado não só a ter som, ou trilha sonora, ou jingle, ou algo do tipo na minha produção. Está relacionado a estar dizendo algo com sensibilidade.
E aí esse som que a gente vai escutar vão ser os sons ambientes que constituem conexão emocional, que criam uma afinidade com aquela cena e que você se impacta com aquilo. E aí sim, pode ser um jingle que vai criar essa conexão. Uns dias atrás eu estava dando uma aula sobre jingle, inclusive, para o grupo de audiovisual, e aí eu coloquei o do Guaraná, Antártica, que para mim tem um apelo emocional fortíssimo. E aí eles ouviram, alguns conheciam, estou falando de ensino médio, então alguns conheciam, outros não tinha nem sonhado em nascer nessa época, e eu conversava isso com eles. É uma peça publicitária que usa o audiovisual, que usa o jingle, que usa essa narrativa e que se conectou com as minhas tardes de pré-adolescente ali nos anos 90, assistindo filme, comendo pipoca com guaraná na minha casa. Então ele cria uma conexão social, emotiva, uma conexão afetiva com uma realidade social. Aquilo era visível, aquilo era vivo para mim. Então aquela publicidade não foi vazia. Por mais que eu não fosse consumir o tempo todo pipoca e guaraná, quando aquilo consumia, fazia sentido com o que eu tinha escutado, 30 anos atrás. Até hoje, né, faz esse sentido. Então, quando a gente cria algo que consegue conectar o olhar, a montagem, a narrativa e o som, isso gera um produto perfeito. É a junção perfeita do que é o audiovisual, do que é cinema, do que é publicidade visual nesse aspecto, né? Bom, então, o que seria esse fundamento do olhar? Primeiro, enquadramento. Quando eu penso em enquadramento, é o que eu quero recortar para você. Sabe o meme do Absolute Cinema? Todo mundo conhece, já usou em algum momento? Aquela mãozinha lá dos policiais não é à toa. É porque está imitando um enquadramento. Que antigamente as pessoas faziam assim, né? Eu quero ver se está enquadrado certinho, que eu quero mostrar. E aí o dedinho assim formava a tela ali da câmera fotográfica ou da câmera de vídeo. Então, se eu tenho uma noção do que eu quero contar, eu vou fazer plano fechado, plano aberto, vou dar um close-up, vou fazer um plano detalhe, um plano conjunto, enfim. Aí são partes mais técnicas que não dá pra gente conversar num workshop só. Mas você consegue criar ali uma narrativa que vai conversar talvez com uma cultura urbana, que vai conversar com o mundo da moda, como no Diabo Veste Prada, que vai conversar com o mundo do futebol, como na publicidade que está rolando da Copa, que estreou essa semana, não sei se vocês viram, da Adidas, muito bom inclusive o filme. Então são propostas que a gente começa a entender que não é só porque tem que ficar bonitinho na câmera, tem que ficar certinho, dentro da regra dos 3/3, da proporção áurea, não é isso. É o que eu estou contando, que recorte do mundo eu mostro para as pessoas. Porque lembra que todo filme que você faz, tudo que você grava, seja para o seu TikTok ou para a agência que você trabalha, é a tua visão de mundo que aparece. É o que você está vendo nessa história que vai se destacar nesse vídeo, tá? O ato de interpretar seria capturar a realidade, nunca é neutra, né? Fazer isso nunca é uma coisa imparcial, eu nunca vou estar em cima do muro, porque eu vou captar a realidade do que eu considero realidade, que pode ser totalmente diferente do que o Alisson considera realidade. E a visão de mundo dele e a minha visão, elas têm que somar, ao invés de se dividir, para que a gente tenha realmente cada vez mais produtos audiovisuais coerentes com o mundo que a gente vive, né? E a força da imagem apática, né? Na publicidade, a imagem não busca apenas nitidez, mas releva ali uma visualidade apática, que procura atingir e seduzir o espectador através da tela. É você olhar para aquele filme e falar, acho que eu estou precisando comprar um creme da Natura mesmo para mim. Esse vídeo me fez perceber que meu creme está acabando, eu tenho que comprar um creme da Natura. E aí você começa a se conectar com aquilo. Não pela marca, não porque alguém falou, mas é porque eu vi. E quando eu vejo, eu me relaciono muito mais com aquela ideia, né? Eu me relaciono muito mais com aquela proposta. Já dizia o poeta aí da música sertaneja brasileira, uma imagem fala mais que 1000 palavras. E é fato, uma imagem fala muito mais que 1000 palavras. Quando você apresenta visualmente, a gente se conecta com todos os nossos sentidos naquele elemento, tá? A atmosfera do escutar, né? Como seria essa construção desse pensamento? E aí, pensando em técnica, seria de fato o som ambiente, que a gente pode chamar de som Foley, ou de som hard, ou de som diegético, som não diegético. São termos técnicos que se dividem nessa explicação da construção e composição sonora. Ruídos, vozes, diálogos, voice off, enfim, tudo isso entra nesse processo. Eu tenho que pensar em ritmos visuais e também sonoros, onde esse ritmo, junto com uma ideia de streaming,
cria a música e o desenho do som, por exemplo, vão ditar a intenção daquela narrativa, vão me colocar dentro daquele elemento. E a narração, que pode ser estratégica em voice-off ou não precisa de narração. Nós estudamos esse semestre uma campanha da Boticário, do Dia das Mães, no navio, que não tem muito diálogo, né? Não tem uma narração, a gente só vivencia a cena pelo som ambiente, pela interpretação dos atores nas personagens e pelo tipo de narrativa construída. Então você consegue perceber ali toda a emoção daquela relação muitas vezes dura entre mãe e filho, mas que sempre culmina num amor inexplicável que só a mãe possui, né? Só a mãe sente e entende. Eu não preciso falar sempre, mas a imagem sempre vai dizer alguma coisa, tá? E no 3, que a gente falou do narrar, né? Como que eu organizo esse caos de imagens? Já aconteceu com vocês, que a gente está no mercado de trabalho, ou até mesmo em vídeo pessoal, você vai fazer uma filmagem, quer editar um videozinho lá no CapCut, você põe na tua rede social, e você fica um tempão caçando um monte de informação. Aí você acha, não, esse vídeo ficou legal, não sei o que eu tô torta, não sei o que não tá bom, e aí você desiste. Alguém já passou por isso? Quem trabalha com isso o tempo todo, né? Como que a gente organiza isso? Nos primórdios do cinema, era cortando o filmezinho, quadro a quadro, colando, colorindo à mão, inclusive, no começo do filme colorido, lá em década de 30, 40, para criar uma montagem linear e colocar o filme para rolar, lá para a gente assistir a Branca de Neve, lá em 1937, por exemplo. Mas, para isso, hoje, a gente tem uma infinidade de produções técnicas que me ajudam a fazer essa decupagem, ou seja, analisar o que é bom e o que não é bom. Eu falo isso com os alunos de criação. Vocês vão filmar, às vezes, 3 horas de produto para tirar 30 segundos no fim. Parece doído, parece sofrido, mas é isso. Isso é ter material bruto. E tenha 3, 4, 5 horas. Porque aí, quando você for selecionar para os 30 segundos, você vai ter o melhor do que você produzir, sem dúvida nenhuma. Então, essa ideia de pegar vários pedaços, você não vai estar desperdiçando nada, porque esse material é prática, é experiência, e ao mesmo tempo, ele também é uma imagem textual, ele também te diz alguma coisa. Narrar, então, é o que converte esses estímulos todos que a gente está conversando em algo isolado para o olhar, mas que se conecta com todos os meus sentidos. E a montagem é algo que vai criar, de fato, essa narrativa. Quando a gente pensa em filme, em cinema, né, audiovisual e tudo mais, pensar na montagem é o ponto principal. Eu falo que é o carro-chefe, né? É o Jacan do cinema. Porque é ele que vai definir a qualidade desse filme e é ele que vai dizer se esse filme vai ter um apelo público ou não. Então, se a montagem não é bem feita, a gente perde esse produto facilmente. E aí vira aqueles filmes trash que a gente tem por aí, quase ninguém assiste. Mas se a montagem é coerente e ela faz sentido com o que eu quero dizer com aquele meu produto, ela vai criar conexão e você vai lembrar desse filme pro resto da sua vida. Como eu lembro há 30 anos da publicidade da pipoca, você vai lembrar, sei lá, de um filme de animação que você viu na infância, você vai lembrar de um filme que você viu no cinema na primeira vez que você foi ao cinema. Não só pela emoção da vivência ser individual ou única, mas pelo que você visualizou. E essas cenas ficam na nossa memória. E elas compõem quem nós somos também, né? A nossa bagagem cultural também vai formar aquilo que nós somos e acreditamos. Então, dentro dessa proposta, o Adilson Xavier diz o seguinte: uma boa história tem que ser verdadeira, mesmo quando totalmente inventada. Eu amo essa frase, porque ela faz total sentido. Se eu quero contar uma boa história, por mais que eu esteja criando um mundo distópico, fantasioso, de zumbi, de fantasmas, eu tenho que saber convencer. Isso para tudo. Para o filme que vai estar no cinema ou para o filme que vai estar no Instagram, na publicidade vertical. Eu tenho que saber convencer. E aí eu sou obrigada a fazer uma crítica. Não me cancelem, como diria o Jair, não me cancelem, por favor. Pensando em audiovisual, eu entendo que muitas vezes a mídia vertical, hoje, ela é muito necessária. Concordo? Ela é muito necessária. A gente vive nesse mundo digital das redes. E algumas trends surgem como caminho publicitário e fazem parte dessa estrutura visual. E aí eu fiquei assistindo nas últimas semanas várias marcas assim, de lojas, de produtos, enfim, Petrópolis e afins, com o famoso se quiserem ver, se quiserem provar, se quiserem investir,
E aí eu fiquei me perguntando se isso estava trazendo alguma comunicação com o que a gente pensa de audiovisual, ou se foi só uma modinha de rede social de fato, que usou o audiovisual como um caminho, e se aquilo tem um efeito. Será que as pessoas realmente foram ver? Já que está falando que se quiser vir, não está me convencendo. Ela não está me dizendo que aquilo é bom. Ela está menosprezando o próprio trabalho. Ó, que tem isso aqui, se quiser me comprar. Peraí, não. A tua função é me convencer que tem isso aí para eu poder ir comprar. Então, eu confesso que me incomodou um pouco esse tipo de produção audiovisual, porque a gente tem que dizer sim que o que está no TikTok e no Instagram é sim produção audiovisual. Quando eu estava no mestrado, 2021 para 2022, começaram a surgir as pesquisas sobre isso. Eu lembro que eu, até então, quando eu estava fazendo as primeiras pesquisas lá em 2017, 2018, eu nunca tinha lido que na rede social a gente falaria de audiovisual. E aí começaram a vir justamente esses formatos novos, pós-pandemia principalmente, pensando na linguagem artística, né? E que isso era produção artística dentro do cinema, usar os recursos das plataformas também. Isso realmente é algo que ainda me incomoda e eu ainda tenho lido e pesquisado sobre para entender como que a gente vai se relacionar no futuro com isso. Visto que agora novas massas, como TVs abertas, estão usando o canal vertical para produzir conteúdo audiovisual, para produzir novela, para produzir programas de bate-papo. E aí você está lá vendo novelinha no celular. E esta novela que era um produto audiovisual super comum da TV aberta na casa das pessoas de segunda a sábado, né? Anos atrás. Então, quando ele diz isso, né, eu tenho que convencer e tem que ser bem contado, mesmo que inventado, eu trago isso para a publicidade também. Eu tenho que contar uma boa história para vender aquele produto. Independente se eu estou inventando aquilo ou não. Eu tenho que contar uma boa história. Não posso simplesmente cair nessa máxima de que qualquer vídeo que eu publico no vertical é um vídeo de qualidade audiovisual, tá bom? Esse storytelling, né? A gente tem até conversado um pouco sobre isso, né, Kátia? De pensar o storytelling, de trazer isso para o curso como uma parte também da nossa formação, porque de fato saber contar histórias é importante. Saber como construir isso é importante, porque sem a base disso aqui, eu não faço o audiovisual. Sem a base do que a gente cria no roteiro, eu não tenho produto visual. Então eu preciso saber construir bem esse roteiro. E aí a gente parte de 4 passos essenciais. A premissa, qual é a sua ideia? O que surgiu na cabeça? Assim, eu quero falar de roupinha de bebê numa loja que eu trabalho e quero usar, sei lá, tema nerd, Star Wars, para falar de roupinha de bebê. Então eu vou focar em alguma coisa sobre aquele universo. Tive a ideia. Vai dar certo? Não sei, mas tive a ideia. A partir dessa ideia, como que eu vou criar um argumento? Eu vou fazer um resumo detalhado, um mapeamento de personagens principais, a narrativa principal, aqui inclusive onde eu gostaria que acontecessem as gravações, os conflitos que eu quero criar para isso. Entendo que conflito não é tipo rivalidade entre personagens, né? Não é briguinha com o antagonista. Conflito aqui é o que vai acontecer na história, é como ela vai se desenvolver. Para depois gerar pesquisa, eu não posso falar daquilo que eu não conheço, então eu só vou trabalhar em um processo cultural, por exemplo. Uma publicidade sobre o São João lá no Nordeste. Eu nunca fui, eu preciso pesquisar minimamente como é o São João lá em Caruaru, para que eu consiga criar uma produção audiovisual que divulgue o São João de Caruaru com toda a qualidade que ele tem. Se eu não tive oportunidade de ir, não pude ir até lá, que eu vá pesquisar, que eu mergulhe nessa informação para entender como aquelas pessoas vivem esse processo. E aí eu tenho condições de escrever uma história sobre isso. Para quem conhece escritores ou algo do tipo, o Antônio falava isso ano passado, o Antônio Torres, que quando a gente vai produzir alguma coisa, vem das experiências, das vivências. Por quê? Se não vem assim, de onde você vai tirar? Das vozes da nossa cabeça? Não posso. Então, as nossas ideias, elas surgem de tudo que a gente vive, das experiências que a gente busca ter, que a gente busca vivenciar e que a gente pesquisa também. E aí, a partir disso, eu crio o roteiro guia, que vai ser um esboço dessa estrutura. Que pode ser um storyboard, que pode ser um detalhamento dessa narrativa, que pode trabalhar com uma ideia de que eu vou desenhar quadro a quadro em posicionamento de maneira bem rústica para mim, para que eu entenda o que eu quero gravar. E aí você vai criando então uma ideia de como vai ser a filmagem, como vai ser a montagem, para orientar quem está no set trabalhando. Muitas vezes você vai produzir alguma coisa, não é você que vai pegar a câmera e vai sair filmando. Vai ter alguém fazendo isso para você. Você precisa orientar essa pessoa, precisa dirigir essa pessoa a partir das ideias que você
foi construindo nos 3 pontos anteriores. Tudo bem, gente? Tranquilo? E aí eu trouxe a estrutura do Robert McKee, que é um autor de roteiro, que eu gosto muito, inclusive, que ele usa as ideias básicas, né, do formato de 3 atos, que a gente usa em formatos curtos, que é justamente o que a gente produz, na grande maioria das vezes. Então, nessa ideia do McKee, eu vou ter uma introdução no primeiro ato, que geralmente dura de 25% ali a quase 30% do produto todo. Então, ali eu apresento o que eu vou vender, ou qual é a ideia, eu introduzo a pessoa naquele mundo, primeiramente. No segundo ato, eu desenvolvo o conflito, a trajetória que eu quero que seja gravada ali na memória do meu espectador. E a partir dessa construção, dessa que a gente chama de curva, né, ela vai subindo, caindo para o terceiro ato, que é a resolução, ou seja, eu vou concluir a narrativa. No filme que saiu da Adidas, quem assistiu já sobre a Copa do Mundo? Não? Tomara que você colocar ele legendado aqui pra gente então, porque realmente é muito bom, já que ninguém viu, é uma parada bem legal de assistir. Nesse filme, ele tem 5 minutos, então é um filme mais longo, que apresenta pra gente justamente esses 3 pontos de maneira muito clara. Você entende perfeitamente o que vai acontecer, de que maneira, fica clara a proposta, a mensagem está ali e você sai, nossa, eu queria ver mais. Eu apresentei ele para o curso de Audiovisual 2 hoje e eles ficaram realmente falando assim, ai Flávia, eu queria continuar assistindo, queria ver o que aconteceu agora, porque criou essa conexão com o que foi feito nesse filme, que daqui a pouco a gente vai colocar para assistir. Nessa outra estrutura, a gente também pode trabalhar com temas que vão estar na cultura. Lembra que eu falei que o audiovisual precisa permear espaços? E aí a gente tem ali, por exemplo, a contracultura, que são os temas de arte urbana. E aí eu posso falar de hip hop, de skate, de punk. Um outro exemplo que eu trouxe usa o skate e usa a manifestação urbana como foco para fazer a publicidade. No segundo, a estetização, a gente falou lá no começo, sobre o que é belo, sobre aquela estética e como eu vou contar essa história, eu crio ali uma estética contemporânea. Hoje, agora, contemporâneo é o momento que estamos vivendo na arte, que estamos vivendo no audiovisual. Então, o que é o hoje? É a menina que anda de skate, que a gente tem a fadinha lá como exemplo, né? Se destacando, ganhando muitas medalhas, muitos prêmios e tudo mais, que há anos atrás a gente nunca ouviria falar de uma menina que anda de skate, se destaca desde novinha e tudo mais. Então você pega ali algo contemporâneo e o símbolo do marginalizado sendo ressignificado no storytelling. Eu conto uma história de ressignificação do que é uma arte urbana para algo que hoje se destaca como um elemento cultural e de superação e tudo mais. E aí, a peça que eu separei é essa do Banco do Brasil. Alguém já viu? Não? Que bom, tô cheio de novidades para vocês hoje, gostei. Fã e apoiador do skate brasileiro. O Banco do Brasil ele vai fazer essa peça publicitária para destacar as suas ideias. Né? Então ele não está vendendo conta, ele não está dizendo que ele tem CDB, ele não está falando nada disso. Ele está falando que ele está inserido naquilo que a gente vive no dia a dia. Olha o contexto cultural que eu falei lá no começo. Ele está colocando aqui uma identificação nacional e cultural comigo e com você para que a gente pense. Se eu transferir minha conta do Banco do Brasil? Porque é assim que funciona essa ideia, né? O audiovisual te faz pensar naquela proposta. O Banco do Brasil patrocinou o skate? Sim. Aí, então, nesse contexto, está dentro do marketing esportivo. Sim, marketing esportivo. Estratégia de marketing esportivo. E aí ele entra justamente com essa proposta. Eu estou mostrando aqui que eu sou fã do skate, que eu sou uma marca que me conecte com isso, mas sem dizer que está vendendo o produto. Ele está incentivando aquela ideia. E ele cita, inclusive, nesse comercial, nessa peça, outros esportes que estão conectados. O vôlei. Todo mundo deve ter visto o vôlei. Tem a marca, anos e anos, né? Que é o Banco do Brasil que patrocina a seleção brasileira de vôlei. E aí ele usa linguagem de cultura urbana, geração Z, dentro de uma reposição, quase que um rebranding de uma marca financeira mais antiga, e que o jovem hoje vai pensar o quê? No banco digital. Então, é uma maneira de se conectar com o hoje, com o contemporâneo, com quem está consumindo agora. Eu espero muito que funcione. Vamos tentar. Vamos lá.
conseguiram entender que até a Raíssa Leal ali aparecendo no finalzinho como essa referência, né, do skate. Então, conseguem perceber como que a gente conecta identidade, marca com o que eu estou colocando no vídeo? Isso fica bem claro, né? Se você constrói isso com qualidade, vai se conectar com o que está sendo apresentado. Alguém reconheceu a voz que está narrando? L7, exatamente, é o Leno, né? Um cantor de trap, se não me engano. Eu não sou muito dessa área, não conheço tanto. É trap, né? Trap, rap, enfim. Que agora também é ator. É a narrativa de alguém que essa geração que vai andar de skate, que vai se conectar, conhece. Então, só de ouvir a voz do Lennon, você já cria uma conexão com quem está ali vivenciando aquilo. E no final, aparecer a Raíssa Leal é só o suprassumo dessa proposta, tá? Nesse sentido, o que aparece aqui pra gente? Vamos lá, vamos incluir esse produto no que a gente tem conversado e estudado. Eu tenho ali o olhar, planos fechados, a expressão da Raíssa Leal, que vai gerar empatia, planos abertos mostrando as manobras, os movimentos do skate, que são alinhados a essa identidade visual limpa do banco, né? Eu tô quietinha, não tô pensando nisso aqui, eu juro. A voz do Lennon, que vai estar ali sendo esse recurso para trazer a cultura urbana do trap e do rap para dentro dessa identidade, colocando o ritmo e a narrativa contemporânea. E o sentido, a montagem, ela é intercalada entre manobras, símbolos de superação de obstáculos, que tem a ver com o que está sendo narrado sobre a própria marca, ao mesmo tempo que eu tenho a fiscalidade de uma metáfora para a vida do brasileiro. Então, o brasileiro enfrenta desafios, certo? Né, a gente fala que o brasileiro dá um jeitinho, o brasileiro é um guerreiro, não foge à luta, porque ele está sempre enfrentando desafios. E usar isso como referência para se conectar com o esporte, do skate e com a ideia da comunidade urbana, é você criar uma narrativa de storytelling que traz essa vivência para dentro da própria publicidade, colocando o banco como uma referência para isso. A peça então realiza uma higienização simbólica, focando no lado olímpico, dos obstáculos controlados. O roteiro vai suavizar a origem subversiva do skate, a origem da cultura urbana que nasce no gueto, que nasce nas comunidades, como forma de resistência, tá bom? Tudo bem, gente? Sim? Nesse aspecto, o que nós temos hoje, né? Os formatos estão mudando, como eu falei, as ideias estão vindo com outras identidades e a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo, não pode passar batido, né? Então a gente tinha ali uma publicidade tradicional, onde o audiovisual usava da TV como veiculação para isso o tempo todo. Então aí, 30 segundos, isso vem desde o período da ditadura, limitado ali, eram 30 segundos que a marca podia fazer, e acabou ficando, né, de alguma forma, esse vídeo se tornou fácil, rápido, as pessoas conseguem se conectar ali com o que está sendo passado, não passa batido. A audiência era passiva, a gente só sentava e assistia, aquela tríade da relação que eu falei com vocês não acontecia. E a interrupção sistêmica, o famoso break, né? Então eu vou dar uma pausinha aqui para o intervalo. Esses dias também numa aula de criação eu estava conversando sobre algumas publicidades que acontecem em programas da tarde, de alguns canais que muitos idosos assistem, e a cada, sei lá, 2 minutos de programa eles param por 30 segundos para falar o nome de um produto aleatório, mostra o produto, mostra o videozinho e volta para o que está acontecendo. Meio sem conexão com o próprio programa. Isso tira um pouco essa ideia e quebra, né? Isso quebra um pouquinho a narrativa também. Hoje nós temos formatos flexíveis, de 5 segundos a mini documentário, de 2 horas. Inclusive tem um da Dove maravilhoso, que ele é maiorzinho, mas ele é muito bom de assistir, que fala de beleza, identidade da mulher e tudo mais. O público age como aquele que consome, produz de alguma forma. Então, o produto é pensado para mim, porque eu vou consumir e essa relação acontece. E a marca abandona o intervalo e passa a integrar, né, o próprio programa, o próprio produto. Esses dias eu estava com família assim, assistindo no TV e passou um pedaço da novela, sabe uma coisa, TV ligada, todo mundo conversando, e aí chamou a atenção de algumas pessoas que estavam na sala, por quê? Apareceu um monte de marca de comida de cachorro, aleatoriamente, no meio da novela. E aí
uma pessoa falou assim, ué, tá parecendo comida de cachorro na novela? E me olhou meio que assim, tentando entender, porque não é uma coisa comum de novelas, né? Aí eu falei, publicidade? Não tá ali à toa, é patrocinador da rede, TV ali e tal, e financia a produção daquele produto audiovisual, e aí tem direito de aparecer, porque agora é assim que a gente coloca, dentro da cena, né? É o personagem entrando numa loja de algum produto de telefone celular, é o personagem abrindo lá a margarina e passando, e a câmera focando naquilo. Então hoje a publicidade não está só nos nossos 30 segundos sagrados dentro do intervalo entre uma programação e outra, né? E aí o que eu queria mostrar também era esse, ó. Esse é mais longo, talvez eu deixe o link para vocês procurarem depois, que é justamente o que a Adidas lançou essa semana para falar de Copa do Mundo. A premissa é a seguinte: existe um time fictício de 3 adolescentes jovens que jogam juntos numa quadra comunitária desde 96. E esses 3 jovens não perdem para ninguém desde 96. Incluindo um grande time com 3 nomes importantes do futebol, David Beckham, Zinedine Zidane e o Del Piero, que tentaram jogar com esses jovens e tirar essa hegemonia deles em 2010 e não conseguiram. O que acontece? O Timothée Chalamet, que é um ator conhecido aí por vários tipos de filmes diferentes, ele quer reunir então uma seleção que vá competir com esses 3 jovens de comunidade que estão sempre ganhando ali nesse futebol de rua. E aí ele convoca ali 2 jogadores famosos da atualidade, né, que os jovens hoje conhecem, o Bellingham e o Lamal, acho que é Lamal, né? Yamal, obrigada. E a Trinity, que é do futebol feminino. E aí a ideia se desenrola a partir disso, ele explicando para os 3 por que é importante vencer aqueles 3 jovens. O clímax dessa ideia é justamente quando eles chegam na comunidade, na tal quadra, da comunidade da quadra de concreto, em que nós temos a figura do Messi sentado assistindo lá do Bad Bunny. Eu sei que o Bad Bunny nessa história é meio nada a ver, mas ele tá ali. Porque ele é marca da Adidas, então ele participa da peça. E aí a proposta é, o time tem que ganhar, porque se o time não ganhar, o plano B é usar o Messi para tirar a hegemonia dos jovens. E obviamente os jovens não ganham, não vão perder, porque a gente não vê essa parte acontecer. Acaba justamente com esse diálogo do Messi, do Bad Bunny e do Timothée falando sobre essa hierarquia do futebol. Eu achei belíssimo, não só pela construção e montagem, que é muito legal, mas principalmente porque traz a conexão do futebol ser do povo de novo. O futebol é cultura de massa e ficou elitizado nos últimos anos. E pensar em Copa do Mundo e tudo mais é trazer essa realidade de novo para quem pertence, que é o menino que joga bola na rua, que perde o topão do dedo e que vai ter o sonho de ser jogador de futebol. Não só o que já é midiático, né, nesse sentido. Então fica a dica, procurem lá no YouTube assim, Adidas, publicidade Copa do Mundo, que vocês encontram, é bem legal. E aí, caminhando já para o final do nosso bate-papo aqui, como que está essa ideia de audiovisual hoje, né? Pensando em 2026? Nós temos ainda a ideia da autenticidade, que é justamente o nosso olhar, o nosso escutar, o nosso narrar, é você criando as coisas de fato. Temos a estrutura do roteiro, que continua mantendo ali a nossa vivência criativa ativa. Temos a inovação da IA. A IA, ela não tem que ser inimiga, mas ela tem que ser uma ferramenta bem utilizada. Não posso só achar que pegar uma historinha de trend, jogar na IA, pedir para ela criar uma proposta e colocar isso para divulgar o meu cinema, o meu shopping, o que for, se vai gerar de fato um produto audiovisual. Então a gente tem que tomar cuidado. O que é de fato produto de qualidade audiovisual com a IA como ferramenta, e não como criadora universal daquilo, né? E o propósito, que seria a ideia de sustentabilidade e desprodução, tem circulado muito hoje, por conta do mundo em que vivemos, o set de filmagem ser sustentável, né? Então, evitar desperdícios de material para parte de figurino, de cenário, essas coisas, e pensar mais em cenas e locais
abertos, como essa da Copa do Mundo, como a do skate, a gente evita o desperdício de materiais de alguma forma. E, fechando aqui um pouquinho essa conversa, pensar que o audiovisual, desde a sua origem, ele mudou muito, ele mudou bastante, porém, a essência nunca se perdeu. O cinema ele surge em 1895, na França, com os irmãos Lumière. O que eles pensaram em produzir é o que a gente vive até hoje, é o que nós temos até hoje. E isso precisa ser respeitado, vivido e pensado de alguma forma também com aquilo que a gente produz. O cinema ele se mantém, e se ele se mantém vivo, ele se transforma, mas ele não perde a sua essência. Aí eu vou dar uma frasezinha no final, só para ficar bonito e mais poético, né? O ser humano é programado para ouvir histórias. Cabe a nós dominar a arte de olhar, escutar e narrar com propósito. Sabendo para quem estamos narrando, o que estamos narrando e entendendo que qualquer subjetividade ali também é importante. Tá bom, gente? Então é isso. Comentários e dúvidas, alguma tem que ser bom, tem que ser aqui, a gente está gravando, então para ficar registrado. No comments. Pode perguntar, gente. Eu posso até desligar para ver se vocês acharem melhor, para vocês ficarem mais confortáveis, pode ser? Vocês, será que eles vão relaxar? Será? Isso é internet? Eu vou. Não, você? Pode fazer pergunta? Pode. Sem microfone mesmo? Sem microfone. Então tá. Você comentou sobre a questão da publicidade no audiovisual em si, né, como novela, filme e tudo mais. Mas eu queria saber a sua opinião quando a publicidade em si ela chega até a afetar a narrativa, certas vezes. Vou dar um exemplo, por exemplo, que veio na minha cabeça sobre o filme do Náufrago, sabe? Onde, tipo, tem a bola, né, do Wilson, clássica, né? E até a questão sobre os Correios mesmo, né? Porque, se não me engano, no filme ele era entregador. Exatamente. E o filme termina exatamente porque ele terminando a entrega dele, né? Fazendo essa narrativa também sobre a publicidade em si, né? Então eu queria saber a sua opinião quando, tipo, a publicidade ela chega até a afetar a narrativa. Se isso pode ser prejudicial, de certa forma, o quanto isso pode acabar matando, tipo, até a ideia do próprio roteirista, de certa forma, porque isso às vezes acontece, né? Sim. Quando a gente pensa em cinema, é bom lembrar que tem o lado capitalista da coisa, né? Então, o dinheiro que vai entrar para ser produzido faz parte desse processo. E o patrocinador nem sempre vai querer ficar escondido. Muitas vezes ele vai exigir que eu vou investir, mas a minha marca precisa passar no caminhão no fundo daquela cena. Tem dois caminhos. Ou eu faço isso para o roteiro também ter credibilidade com a realidade. Então aquela narrativa se passa numa Manhattan da vida. Existe FedEx na Manhattan. Então o caminhão passar ali não é um problema e não seria uma campanha publicitária, visto que estou falando de um momento contemporâneo. Ele aparecer, por exemplo, num Game of Thrones, que fala de fantasia medieval, não faria sentido. Aí realmente seria apelativo demais da publicidade inserir a marca dessa forma. Mas pensando em roteiro e em cinema, eu particularmente acho que fica realmente o roteiro travado. Porque aí você coloca o ator para ter que interagir com uma marca obrigatoriamente. Tira a fluidez da vivência dessa atuação. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela, para deixar natural. Senão fica forçado e aí aparecer o que a gente vê das novelas aqui no Brasil. Né? Forçada. Você está abrindo o pote de manteiga assim, na base do ódio, do nada ela tira, vou tomar uma Coca-Cola agora. Aleatoriamente, não faz nem parte da cena. Tem que ser bem escrito. E aí eu colocaria isso na conta do roteirista mesmo. Ele tem que tornar essa fluidez necessária para você poder deixar a narrativa redonda e não atrapalhar. Quer ver um exemplo? Vou voltar no Diabo Veste Prata. Tem várias publicidades ali. Várias. O próprio iPhone, elas usam o tempo todo com o dedinho na maçã, mas qualquer um reconhece a estrutura física do iPhone. Bolsa, as marcas mesmo de moda que aparecem, nome de loja e tal, tá gritando aí pra gente. Não me incomodou. Quando eu vi a segunda vez que eu percebi algumas coisas. Da primeira vez passou batido. Mas tá fluidez, tem que estar dentro do texto, aí gera uma coerência. Mais alguém, gente? Nossa, povo tímido? Não. Gente, vocês são comunicadores,
teoria universitária aqui, vamos lá. Fala aí. Vai resolver. Fala, pode falar. Eu fui ao cinema ver o filme do Michael Jackson e eu gostei muito. Só que eu tô vendo muita gente também falando mal. E eu queria saber o que no audiovisual você acha que gera essa identificação ou esse sentimento, assim, parece que é uma coisa amo ou odeio. Sim, muito. O cinema acaba gerando muito essa ideia dos dois lados, né? Você não pode achar um filme mais ou menos. Ou você tem que amar muito, ser fãzão e tá defendendo na rede social, ou você taca ali pau e vai falar mal pra sempre. Na verdade, isso é muito ligado com o que a gente cria de expectativa. Então, por exemplo, para quem não conhecia a história do Michael Jackson, é um filme biográfico que vai contar ali a narrativa e a história dele e a vivência dele até certo ponto, né? Que vai ter, acho que, a segunda parte. E aí ele está apresentando um artista específico. Para quem viveu geração Michael Jackson e lembra dos polêmicas e tudo mais, às vezes vai esperando algumas respostas, né? Porque é uma coisa meio lenda urbana, a vida do Michael é uma lenda urbana, que ficou lá. E aí se você chega lá e não recebe aquela resposta, achei horrível, péssimo. Porque a minha expectativa é que não estava condizente com aquilo. Então assim, já assisti vários filmes que eu falei, nossa, pra mim não serve. Mas essa narrativa vai servir pra alguém. E tudo bem, né? Eu entro na história, eu sempre uso de exemplo isso, eu não gosto de filme de terror. Tem séries que eu não gosto mesmo, acho bobo, não me dá aquela coisa, ai, nossa, eu morri de medo. Não, eu acho sem graça, pô, vai morrer se for naquela casa abandonada, é óbvio. E o personagem faz um óbvio, e eu não gosto. Mas tem gente que é fissurado, que ama filme de terror e que vive isso como coisa mais maneira do mundo. Então assim, tudo bem, tem lugar para todo mundo, né, dentro desse universo. A gente precisa tacar hate em tudo também. Acho que é muito da nossa geração. Hoje, tudo que a gente não gosta, a gente quer cancelar, né? Eu já ia falar isso ontem, e isso vai ganhando uma escalonando de um jeito que perde o controle. Mas acredito que está mais relacionado mesmo ao que você vai esperando daquele filme. Ah, fala, amor. Eu acho que esse sentido do filme do Michael Jackson, pelo menos algumas resenhas assim, que eu vi, o pessoal estava reclamando muito de não ter conseguido ter aquela sensação de saber algo que a gente não sabe pela internet. Então, saber qual foi a reação dele quando descobriu o vestido, a própria reação dele, sabe? Não coisas que a gente já sabe pesquisando na internet. Sim. Então, acho que você falou das polêmicas também, né? Que o povo falou que passaram muito a mão em cima dele, né? Da história dele. Mas eu vi que muita coisa também tentaram colocar, só que por processos judiciais não Muita coisa por lei não pode ser apresentada. Mas eu vi muita gente falando esse sentido, né? De você estar indo ver uma biografia, você entender o que se passou na cabeça dele, né? Igual a gente tem a do Cazuza, Sim. que conta como foi pra ele quando ele descobriu que estava com AIDS e tal. Então eu acho que as pessoas esperam muito também esse sentimento, né? E esse sentimento só vai ser respondido se a pessoa em questão deixou isso registrado. Né? Se a pessoa deixou isso lá para a gente entender que ela viveu e sentiu naquele momento, se tiver autorização, isso vai ser aplicado numa biografia. Mas se essa pessoa não deixou, que foi o caso do Michael, tem coisas que foram com ele pro túmulo e a gente não sabe. Né? Ainda dá quem diga que nem pro túmulo ele foi, né? Então assim, teoria de conspiração. Mas nesse processo, um filme biográfico, volta a dizer o que eu falei lá no comecinho, toda narrativa é uma história contada por alguém. Então, o que eu quero mostrar do Michael? Nem isso também. O que eu quero que seja destaque do daquele livro? Então, vai seguir a linha do focar no ídolo que foi, mostrar algumas das suas vivências ali, familiares e suas batalhas, mas que vão ficar superficiais porque só ele poderia dizer. E ele sempre foi muito discreto, né? Ele não falava da vida pessoal profundamente. Então, acaba que a gente respeita quem ele é também. Mas falaram mesmo. Eu vi um vídeo de umas críticas falando que o filme 1 seria realmente muito chapa branca mesmo. Porque seria um documental, tipo, por exemplo, o Homecoming da Beyoncé, que mostra um show e os preparatórios com algumas cenas, tipo, qual foi a sensação e tal. A questão do preparo mesmo, como era o artista, como era a pessoa, do Michael era meio em segundo plano, e seria o Michael Jackson em primeiro. Talvez nessa continuação já seja um pouco mais profundo, mas aí também já é meio teórico. Essa continuação, eu acredito que vai focar ainda nessa vivência de como ele se estabeleceu e como ele lidou com esse título de rei do pop, de toda essa mídia que ele vivenciava numa época que a gente nem tinha a mídia que tem hoje, né? Imagina como seria se fosse atual isso.
ele sofreria muito mais. Seria um filme Água com Açúcar. Sim, As pessoas esperavam mais. Eu Gera mais. acredito também porque é um filme muito de família, né? Eu acho que grande parte, por exemplo, quem fazia era o próprio sobrinho dele, a família dele estava por trás toda aquela produção, né? Então eu acho é manchar o nome do pai dele, né? Exato. Você expor situações internas Exato, que não poderiam vai melhor saber. não, né? A gente sabe que vai ter um bastante. Fala, Eu Gabi. vi muita gente falando que eu acho que foi um erro deles, foi a escolha do nome do filme. Porque quando você traz o nome como Michael, você vai falar da pessoa Michael. Mas não, o filme fala sobre o Michael Jackson, sobre o ídolo em si. Então eu acho que é esse o problema entre a crítica e o público, sabe? O público vai adorar, óbvio, porque tá trazendo o ídolo, tá falando sobre a história dele. Mas a crítica vai dar aquela travada de mas qual é a novidade? Qual é o bônus que você vai trazer? Em cima disso, uma visão que eu tenho em relação à atualidade do cinema é que as pessoas sempre querem sair do cinema debatendo alguma coisa. E o entretenimento que a arte propõe, que muitas vezes não tem que ser dali refletindo a vida ou a minha vida, a vida do outro o tempo todo. Eu posso ter aquele momento de lazer mesmo, né? E ali ser um momento em que eu consumi uma obra de arte, audiovisual, e relaxei, descansei a cabeça, não pensei no trabalho. Então as pessoas também estão indo muito para o cinema. Eu quero um assunto fabuloso para discutir, criar debate. Então assim, vai muito de quem vai mesmo assistir. Assim, a sessão que eu fui tava lotada e o pessoal tava gritando, batendo palma, dançando, balançando mãozinha. Então assim, eu acho que Quase foi um show, né? Aham. Quase um show póstumo. Foi uma catarse. Transformaram o filme num show póstumo dele. A verdade é essa, né? Só Então, Renaissance também. mais alguém? Eu acho que eu não público que assistiu a Virgínia, na verdade. Tudo bem, foi o filme pra esse público. É um registro de TikTok, muito grande, assim. E tá tudo bem. Não havia passado por esse lado. Vou refletir mais sobre isso e formar uma opinião. Tá? Porque o Michael Jackson é um artista que gostaria de usar muito, inclusive. Ele é tipo que adoraria. E a gente sabe que Não, ele é excêntrico, de fato. Ele Ele era excêntrico. E por isso chocava. Ah, então eu acho que Numa a época que as escolha pessoas do não acostumadas filme... com essa publicidade, né? Mas eu acho que a escolha do filme poderia ter sido realmente mais aprofundada e sobre a pessoa do Michael. Porque realmente foi o que você falou. Tudo que passou no filme é tudo que a gente já sabe. E é muito interessante você descobrir sobre o artista. Uma biografia que está para sair, que quem está produzindo é a própria artista, é a Madonna. Sim. E ela falou que eu quero que minha biografia seja feita com a minha visão e com o lado bom e o lado ruim. E ela mostra Mas esse é o dom da pessoa em vida fazer tem isso. vida fazer isso. É porque depois sempre alguém contando uma história. Foi você falou que a família vai querer se proteger e vai querer fazer dinheiro. Pode, Foi um pode. filme muito polêmico. Não nasceu do nada. Nasce, eu quero homenagear, óbvio, vai ter esse cunho também. Mas é óbvio que o retorno também é muito bem-vindo. É a maior biografia da história. Já é a maior ainda. Inclusive, a do Ney Matogrosso é muito boa também. Assiste isso. Tá baixando Netflix. Tá lá. Mais alguém tem? Vocês Pode falar. Como vocês tinham mencionado a evolução da tecnologia no meio audiovisual e até mesmo registro de eventos, grandes eventos esportivos, a minha pergunta é que desde quando o rádio chegou no Brasil, que foi na década de 20, Sim. o evento da Fórmula 1 começou em 1930, e o único meio da gente se manter atualizado sobre o esporte era o rádio. Não? Antigamente no rádio, a emoção do futebol ela era construída principalmente pela narração, o tom de voz do narrador e pela imaginação dos ouvintes, que estava ouvindo a transmissão e ele estava captando e projetando o esporte na cabeça dele. E hoje, com a evolução da tecnologia audiovisual, a gente tem enquadramento, montagem, trilha, som da torcida e até mesmo close dos jogadores que proporcionam aquelas fotos incríveis. Então, eu queria saber como essa evolução da linguagem audiovisual transformou uma partida de futebol em uma narrativa emocional mais intensa. Boa pergunta. Isso aí. Eu gosto muito de futebol. Então, assim, é algo que eu consumo constantemente. O futebol ele sempre foi um ponto fora da curva na sociedade, porque atrai muitas pessoas e realmente criava ali uma cultura de massa muito massiva, muito grande, muito extensa em várias culturas. No Brasil, a gente vai ter o futebol sendo nascido, gestado, no final do século XIX, né? E aí, a partir de 1902 para cá, os times vão se formando e isso vai criando uma identidade que começa a ser boca a boca
Algumas pessoas iam, assistiam, contavam pra lá, aqui vinha, assistia, e foi criando consigo, e foi criando esse elemento. O rádio, de fato, vai proporcionar esse acesso às pessoas, e é uma outra leitura. Realmente, ouvir uma partida de futebol no rádio é uma experiência ímpar. Recomendo para quem nunca tenha tido essa experiência. Porque você consegue visualizar, imaginar e trabalhar esse imaginário em si a partir da emoção de uma única pessoa. Então, eu estou vivendo ali o que ele está me dizendo, o que está acontecendo. E eu tenho que prestar. No audiovisual, contemplando aquelas jogadas, além de conseguir trazer outras pessoas naquela experiência, eu consigo deixar a emoção um pouco mais latente. Porque, por exemplo, a minha reação vendo a bola rolando num campo, num Fla-Flu, vai ser diferente da reação da Gabi, por exemplo. Porque nós somos rivais. Então, na hora que eu estiver vendo aquilo, eu posso estar muito feliz e ela muito triste ou vice-versa. E aí as emoções vão poder ser compartilhadas. Do rádio não pode ser isso. Até porque eu falo pro meu pai, que tinha esse costume de botar o fonezinho aqui, ou botar o radinho colado aqui na orelha e ficar lá ouvindo o jogo dele, lá no mundo dele. Quando isso começou a ser mais televisionado, a família começou a participar mais. Então, além de você criar uma conexão com mais gente daquele grupo social, você consegue também diversificar essas emoções, que não fica só na voz do locutor mais. Mas não desmerecendo, porque é muito legal, é muito bom ter isso também, até porque o rádio é o produto de comunicação que ainda atinge o maior número de pessoas. Né? Por mais que a gente tenha internet e tudo mais, o rádio chega em lugares que a internet não chega. Então, de fato, ele é essencial. Responder? Pode falar? Posso fazer o Não, vai. Então, eu queria começar falando que sou um completo leigo no assunto, não sou estudante de publicidade, mas eu achei muito interessante o que você falou sobre o contexto. O contexto da marca aparecendo num filme. Você falou de Uma Rato, por exemplo. Sim. Na minha opinião, acho que não é 100% do contexto, sim a forma como é apresentada. Eu estava mostrando para ela aqui agora, inclusive, na última missão do espaço, na Artemis. Sim. No meio da transmissão ao vivo, passou um pote de Nutella voando. Assim, o que Nutella tem a ver com espaço? Não é? Foi um negócio completamente aleatório, assim. Claro que foi proposital, né? Mas apresentaram como se fosse um acidente, entendeu? Então passou uma imagem para mim, pelo menos da marca, tipo, olha, a Nutella é tão boa, tão famosa, os astronautas levaram para a missão. Tipo, algo que extrapola a Terra, literalmente. Então, acho que a forma como foi apresentado vai muito além do simplesmente do contexto. Sim. Essa ideia do contexto depende do narrativo. Depende de que história eu estou contando. Se é um filme sobre moda, apareceu um monte de nome lá, Versace, Louis Vuitton, é normal, né? Então, assim, tá no contexto. Agora, do nada, a pessoa está passando pela 25 de março, ela levanta o Louis Vuitton, está fora do contexto, porque não é o natural daquela cultura. E aí você pode ser pirataria, é verdade. Mas dentro dessa proposta, está fora daquele contexto que aquela cultura vai gerir. Então seria nem essa ideia de contexto. Mas de fato, é o que você falou, não vai surgir do nada no espaço, como a ação surge do nada numa cena de novela que fala de música. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem um cachorro na novela inteira, e aí tem uma propaganda de narração. Então fica meio sem nexo. Se estivesse fazendo publicidade de, sei lá, microfone, bota de cowboy, algo que está no universo, faria mais sentido do que a própria reação. Então o contexto seria mais nesse aspecto mesmo, a narrativa pede isso. Se ela pede ali dentro e fica fluido, ok, senão fica forçado. E aí você falou, exatamente isso. Tinha comentado sobre, por exemplo, na locadora tinha um espaço para filmes cultos e por aí vai, né? Aí eu vim pensando principalmente sobre blockbusters em si, sabe? Que é um produto mais enlatado, entre aspas, para agradar a maioria, né? Sim. A cultura em si de massa, assim, para agradar a maioria. E a gente falou sobre agora, por exemplo, sobre o filme do Michael, onde ele trata mais sobre o ícone, e eu fiquei pensando que se ele fosse, por exemplo, um filme com conteúdo mais investigativo, em vez de ser um show, basicamente, na tela, talvez ele não teria a mesma bilheteria que ele pode estar tendo agora, sabe? E o quanto isso de você ter que agradar as pessoas, assim, o grande público em si, pode afetar a sua ideia principal, a sua criatividade em si, sabe? Um exemplo disso é o filme do Agente Secreto, né, que foi pro Oscar, mas foi com bem menos intensidade do que o... Ainda Estou Aqui, bem menos intensidade. Mas por quê? Porque o Ainda Estou Aqui é um filme linear, óbvio. Todo mundo sabe o que aconteceu, não conhece a história, e aí você está ali vivenciando aquele momento. O Agente Secreto, ele tem uma narrativa de fábula. Então tem a Perna Cabeluda, por exemplo, quem assistiu, né? É uma lenda regional do Recife.
E essa lenda regional é inserida no filme. Nós aqui no Sudeste não conhecemos a lenda da perna cabeluda. Então, pra gente, é um esforço a mais para entender aquele roteiro, entender aquela narrativa. E aí, quem não fez esse esforço, eu não gostei do filme, achei chato. Achei que não criou nada a ver aquela perna rodando pela cidade. Nada a ver a perna assassina, ó. Então você fica meio, tá, mas aí quando você vai buscar por que aquela perna cabeluda apareceu, você entende que na cultura recifiense, lá no período em que as pessoas sumiam na ditadura, eles davam essa ideia de que a perna cabeluda apareceu e matou a pessoa. E na verdade tem tudo a ver com o processo de ditadura na época. Então é regional. E isso força a pessoa a pensar. Por isso que ele foi tão criticado, diferentemente de James Bond. Tá? Podemos fechar? Foi? Então, vamos lá. Quero agradecer e adicionais uma salva de palmas. Tá? Você conseguiu, assim, uma hora e 20, né? Resumir, eu estava olhando assim, meu Deus, quase um semestre de audiovisual, você fez esse tipo de milagre, né? E realmente deu um belo cenário, né? E quem vai, né, ser aluno da Flaviana já tem mais ou menos uma noção, né, do que vai encontrar, né, em audiovisual. Gente, agradecer a presença de vocês. Os estudantes de pai comigo, eu botei lá já o avisozinho, espero receber de vocês pelo WhatsApp, no privado, o relatório de hoje, né, para a pontuação. A maquininha vai passar a atividade complementar dos estudantes que estão aqui presentes. Tá? Agradecer a presença de vocês e nos vemos no chat da TV UCP, no YouTube, amanhã, às 19h15, com Raquel Lobão. E já, assim, agradecer, quase que um pré-encerramento da nossa semana acadêmica, da nossa semana de comunicação. Fiquem conosco e semana que vem, é 20, não é isso? 20, teremos a Aline, quinta-feira, 21, desculpa. 21. Quinta, 21, teremos a Aline Neves falando também sobre linguagem, mais para o texto publicitário. E 28, também às 19 horas, nós temos a Lorana, nossa egressa de comunicação. Dia 3 de junho. 3 de junho, encerrando o nosso semestre, os estudantes de PAI 7 vão apresentar um belíssimo seminário, inclusive estão convidados estudantes de outros cursos, e nós vamos falar de ética, nós vamos falar de publicidade, e é sempre muito bom falar de ética, né, de responsabilidade social, e são painéis que vão promover muita reflexão, e aí estão todos convidados, embora o pessoal do sétimo período está assim, ai meu Deus, não chama, eles estão morrendo lá, mas vem, isso é muito legal. E outra coisa, aberto à comunidade, para a comunidade, então traz pai, traz mãe, traz namorado, quem não é aluno venha, porque essa é a função dos nossos projetos de extensão, né? Transcender, extrapolar, né? Desconstruir os muros da universidade e trazer, fazer essa união, essa integração com a nossa comunidade. Então, uma boa noite para vocês, muito obrigada pela presença e até amanhã. Obrigada, gente.